Com vocês, o programa Exerça Sua Fé. Nós estamos falando nessa noite, eu quero continuar. Essa é a nossa série, que eu vou gastar um tempinho. E a gente tem a oportunidade sempre de estar ministrando, domingo de manhã, se você não pode estar aqui, entra lá no site da academia, assista tudo sobre Efésios. Nós dividimos o livro de Efésios em 3 partes, de maneira prática. Não é um estudo para te intelectualizar, você entende? Você não está aqui para ser intelectualizado. Você quer se intelectualizar, você vai lá no Google, clica e bota lá tudo que você quer saber. Tá certo? Mas aqui, a missão da igreja é ensinar verdades espirituais que o Espírito Santo tem que te revelar e mostrar. Esse é o grande segredo que está por trás dessas letras. Esse livro é a verdade. Mas não é a verdade que liberta, mas é o conhecimento revelado da verdade que liberta. Diga aleluia nessa mão. Então pega isso no teu coração, você tem vindo para cá, você está aprendendo. É um sistema. Muitas coisas na minha vida eu comecei a ter que jogar fora, porque eu aprendi tanta coisa errada. E nós temos que aprender da maneira da palavra, da verdade. Deus está pronto para nos ensinar. Se você tem uma crença correta, você viverá de maneira correta e Deus está sempre se manifestando na tua vida. Alguém entende? Para sair daquilo que muitas vezes nós vemos pessoas dizendo assim, pastor, um testemunho que eu tenho é que eu me converti em 1925, de lá para cá vou ter só lambada. Tem alguma coisa errada. Eu não tenho aprendido a andar com Deus, né? Nós temos que aprender. E esse é um assunto importante porque há uma interação muito grande da pessoa de Deus comigo e com você, no nosso espírito. A coisa mais tremenda que o desejo de Deus foi que a presença dele habitasse e existisse dentro de nós e nós tivéssemos uma interação do qual a Bíblia fala de uma só pessoa, um só espírito. Tamanha essa comunhão, tamanha a transformação que isso opera. E como essa presença de Deus, ela capacita a mim e a você a andarmos segundo a visão de Deus, a reconhecermos a sua voz, a entendermos o processo da pessoa de Deus, que é o Espírito Santo, na nossa vida, do qual a igreja conhece muito pouco. Às vezes ela só entende, preste atenção nessa noite, venha trazendo sempre domingo à noite um caderno para você anotando, que eu vou jogar umas frases. Às vezes a pessoa quando fala sobre o Espírito Santo, já sei, batismo no Espírito Santo. Isso aí é uma parte. Isso, aliás, essa é a porta de entrada para todo o mover de Deus na nossa vida e nós caminharmos de maneira a vencer. Diga aleluia. Então, batismo no Espírito Santo é uma parte, da qual eu também vou explicar aqui, porque tem muita gente nova, você vai entender sobre isso. Mas veja que coisa interessante, eu quero ler um texto, que é um texto base, do qual eu comecei a ler esse texto e o Espírito Santo me mostrou algo assim, coisas simples, mas demais. E um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre detalhes desse texto, mas eu quero ler contigo. Abra lá, por favor, em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, Evangelho de Lucas. Abra a tua Bíblia, sempre traga uma Bíblia, sempre traga umas anotações para você reler, para você, isso fixa. Então, Lucas 2, no verso número 25, eu leio até o 32. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. A Bíblia declara homem justo e piedoso. Veja, igreja, que esperava, ele tinha uma expectativa, havia algo no coração dele sobre a consolação de Israel, ou seja, a redenção de Israel, do qual os profetas no passado, olhem para cá, haviam profetizado. Muito legal. Agora, vai vendo comigo. E o Espírito Santo estava sobre ele. Oh, meu Deus. Você sabe, na nova aliança, o Espírito Santo não está sobre mim, ele está em mim. Veja, nós estamos numa superior aliança. Como diz o livro de Hebreus, instituído em superiores promessas. Mas o Espírito Santo estava sobre ele. Eu grifei isso na minha Bíblia. No verso 26. Grifa comigo. Revelara-lhe o Espírito Santo. Olha aí. E eu venho comentando isso domingo de manhã. Se você tem assistido aqui a série sobre Efésios, se você tem entendido, eu tenho falado um bocado sobre isso. Assista lá no site da academia. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Messias.
o Cristo do Senhor. Demais, hein? Verso número 27, outro verso muito legal. Grifa só esse primeiro verbo. Movido pelo Espírito. Muito legal. Ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele o que a lei ordenava, ele tinha que ser apresentado ao 8º dia, circuncidado. Beleza, Jesus. Simeão tomou Jesus nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. A qual preparaste diante de todos os povos, olha só, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Aleluia! E onde é que ele aprendeu isso? Com os fariseus? Não. É impressionante, né? Mas relatos de pessoas onde o Espírito Santo estava sobre ele, eram pessoas que tinham discernimento das Escrituras. Quem é que ensinou para Jesus que ele era o Messias? Boa pergunta, porque ninguém acreditava nele. De Nazaré viu alguma coisa boa? Né? E tantas outras coisas. Mas quem ensinou? De Nazaré não vem nada, não vem nenhum profeta famoso. Eles não sabiam nada, não tinham discernimento. Mas Jesus era cheio do Espírito Santo. Então ele tinha discernimento. Alguém lembra da vida de João Batista? Lembra? Que ele era cheio desde o ventre materno. Quando Maria foi visitar a sua prima Isabel, o neném se estremeceu lá dentro, cheio do Espírito Santo. Bacana, né? E é ele quem declara, olhando Jesus vindo assim, fala para os discípulos: aí, moçada, presta atenção, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele já logo sacou, esse cara é o Messias, e presta atenção, ele é aquele que foi revelado lá em Êxodo capítulo 12, sabia? E quando pediram para você pegar um cordeiro e sacrificar, é esse cordeiro tira o pecado do mundo. Eu só quero que você tenha entendimento, gente, que nós somos, eu e você, totalmente dependentes da pessoa do Espírito Santo. Você quer ter discernimento? Você quer ter entendimento das situações ao redor? Você quer ver Deus falar contigo de maneira abundante? E você enxergar situações? Nós somos dependentes do Espírito Santo. Se na antiga aliança o Espírito Santo estava sobre esse homem e fazia dessa maneira, imagine na nova. E essa força, é isso que eu coloquei aqui no último encontro, nesse primeiro verso, a igreja ainda conhece, escreve isso por favor, a igreja ainda conhece muito pouco sobre a força do seu espírito recriado em Deus. Por quê? Porque a pessoa dele está em mim. Só para dormir porque lá fora está chovendo? É claro que não. Para fazer toda essa obra na minha vida e na sua. Então veja, gente, o Espírito Santo, a força dele. Por que Deus quer habitar em mim e em você? Do nada? Porque ele está carente. Deus está carente. Não, ele ama essa comunhão, há um processo. Quando a gente fala sobre comunhão, é um processo de um relacionamento, de uma voz, de algo que ele quer concretizar dentro de você, para que você enxergue, eu também, eu tenha discernimento, eu possa enxergar as coisas do ponto de vista como ele vê. Ele passa a ser os nossos olhos, ele que abre tudo isso na nossa vida, diga aleluia. Então a igreja ainda tem muita dificuldade de compreender essa relação, porque também não é ensinado. De uma certa maneira, eu sei, veja isso, uma boa parte, por falta de ensino, nós conhecemos pouco sobre a ação de Deus no nosso interior, após nós nos tornarmos novas criaturas. Eu sou nova criatura e você também. De um modo geral, o homem ele tem facilidade em lidar com as coisas daqui para fora. Então ele tem talento, ele tem habilidade, né? Ele raciocina, então ele faz as coisas acontecerem em termos de realização. Mas quando se trata das coisas interiores do ser humano, e principalmente de um relacionamento da pessoa de Deus conosco, a igreja ela fica toda estranha, ela não sabe lidar com isso não. Porque ela não aprendeu a ação do Espírito Santo, a obra dele na nossa vida, para nós caminharmos. Sabe, você tem que sempre guardar isso. Deus não é mistério, escreve isso no seu caderno. Deus não é misterioso, pavão misterioso, ele não é nem pavão. Ele não é misterioso. Outra coisa, Deus não é complexo. O ser humano é. Deus não é complexo, ele é simples. Vai escrevendo isso. Meu Deus é simples, não é complexo, não é misterioso. Então nós temos que aprender isso, igreja.
Ainda tem muito essa noção. E o povo de Deus caminha muito numa incerteza sobre Deus, até mesmo sobre o seu caráter, sobre a sua vontade. Por que a gente tem tanta incerteza, tanta dúvida? Porque nós não estamos aprendendo a andar com Ele. Não é verdade? Você vê, desde pequenininho nós somos ensinados a vida inteira, em várias áreas, para sermos algo, para construirmos uma personalidade, todo um molde. Não vem do nada. Se o ser humano não passa por toda uma disciplina de ensino ao longo da sua vida, ele se torna um bicho. Então, nessa nossa relação, nós temos que aprender, e a palavra está aqui para nos ensinar. Diga aleluia. E os homens que usufruíram dessa comunhão, dessa participação em relação, assim como o Simeão e outras pessoas, eles viram a mão de Deus e a manifestação na sua vida muito grande. Eles não eram pessoas com falta de certeza. Eles não eram pessoas, eu não sei, quem sabe, talvez. Não andava nessa. Essa não era a plataforma deles. Então, quando nós nos tornamos novas criaturas, ouça isso. Há agora uma relação de comunhão muito íntima da pessoa do Espírito Santo com o nosso espírito. Isso é muito bem definido, como é que Deus trabalha. Mas eu tenho certeza sobre isso. Eu recebi algum conhecimento e entendimento sobre isso. Alguém está entendendo nessa noite? Então é justamente do conhecimento e aprendizado dessa relação que está o segredo da nossa vitória nesse mundo. Então veja, eu preciso viver nesse mundo, avançar, cumprir um propósito de Deus, sem ter um relacionamento, uma comunhão com Ele, entendendo as coisas, não vai funcionar nunca. Eu vou estar perdido. Mas eu não aprendi nada sobre Ele. E ainda em muitos lugares cristãos, a pessoa do Espírito Santo é colocada lá num canto, e ele não precisa chegar aqui não, porque nós somos inteligentes, chá com a gente. É o famoso chá com a gente, ou chá comigo. Esse é um chá que você não pode tomar, escreve aí. Não posso tomar esse chá, chá comigo e chá com a gente. Esse chá vai te dar diarreia espiritual. Você nunca vai a lugar nenhum. Não tome esse chá comigo. Temos que aprender, isso é uma das características da igreja que vence. Deus, Ele não está quebrando e depredando a nossa personalidade. Porque a nossa personalidade está nele. É Ele que molda em nós. Você acaba se tornando semelhante a Jesus. Caramba, olha para a pessoa, caramba, esse cara é Jesus, ó. Esse é o segredo da transformação, de que a pessoa de Deus está operando nele, sem anestesia. Bom demais. Então tem alguma coisa acontecendo. Mas as coisas que eu vou compartilhar com vocês são tão básicas, simples, mas isso tem que estar organizado dentro de você. E você vai usufruir momentos de comunhão, de prazer com Deus, maravilhosos, gente. Tudo é consequência, cumprimento de promessa, plano de Deus na nossa vida, tudo é consequência. Mas Deus mesmo te criou e a mim para te beijar muito. Pastor, não estou entendendo, eu tenho mais um sentimento que Ele está para me dar uma paulada na cabeça, que eu estou merecendo. Pois é, uma boa parte da igreja ainda tem esse sentimento de que Deus para tentar dar uma paulada. Vem aqui, menino! Pá! Ô, pastor, eu aprendi isso, porque o cajado, ele desce o cajado. Se ele descer o cajado em você, que é a ovelha, você vai para o sandu, não existe mais sandu, né? Mas vamos chamar o SAMU, porque você está com traumatismo craniano, porque o cajado não foi feito para bater na cabeça da ovelha. O crânio da ovelha é fino. O cajado é para dar direção. Estou aprendendo, pastor. Estou aprendendo. Nunca mais eu vou declarar que Deus está dando cajadada na cabeça. Porque se Ele te der, você está morto. Então, há tantas coisas, parece até um folclore evangélico, não parece, gente? É brincadeira, nós temos que quebrar com isso, essa tradição, esses folclores estranhos de declarações de Deus, né? Umas coisas tão doidas, e o pessoal sai da boca. Então, acaba isso, de brincadeira, ficando lá dentro, e o cara acredita que Deus castiga, não é verdade? Deus castiga, não é verdade? Não é verdade, gente? Não é verdade? Deus castiga, né? Ué? Meu Deus do céu.
Agora ele deu o filho dele para morrer na cruz do Calvário, para salvar cada ser humano sobre a face da terra, e ele quer te castigar. Então, está dentro, tem muita coisa errada. Como é que eu ando com Deus se eu não conheço a pessoa dele? O caráter dele, como ele age na nossa vida? Olha, queira você acredite nisso ou não, ele escolheu pessoas imperfeitas para ter comunhão e morar neles. Só um aleluia ali que eu senti firmeza. Porque de um modo geral as pessoas acham e esperam que a gente seja perfeito. Porque a gente tem Jesus, tem que ser perfeito. Não pode errar. E há uma cobrança do inferno em cima da gente sobre essa questão de ficar ali, olha o erro, tem que ser perfeito. Na verdade não tem nada escrito. Deus ele é tão maravilhoso que ele tem comunhão com homens e mulheres que eram imperfeitas. Ele não esconde da história dos seus homens e das mulheres que fizeram aliança com ele, que ele ama, a imperfeição. Davi é um exemplo. De onde vem a geração de Jesus? De uma prostituta chamada Raabe. Que absurdo! O pastor falou isso na igreja. Mas é da geração de Jesus. Porque ela creu no povo de Deus e Deus honrou a vida dela. Fala aí, Jesus, tu não sabe quem é essa mulher aí que está jogando um negócio no teu pé e lavando com o cabelo. É mesmo, eu entrei na tua casa, tu não me deu água para lavar, não tomei uma aguinha com gás, com gelo de laranja. Então eu vou te falar uma coisa, isso aqui que está acontecendo vai ser escrito nesse livro para sempre. Todo mundo vai ler o que essa mulher fez. Então Jesus, ele vem, cara, e arrebenta com essa questão de chamada religião. Com uma base de conceito tudo errado a respeito do ser humano. Entende? Ele em nós, é ele que aperfeiçoa a nossa vida. E nós temos que usufruir, gente, dessa liberdade, dessa oportunidade. Ele está em mim, de ser aperfeiçoado. Então veja, vamos avançar um pouquinho. A igreja, de um modo geral, ainda não entende. Por quê? Por que eu estou falando que a igreja não entende essa ação do Espírito Santo, como ele opera na nossa vida, como eu falei aqui brincando, sem anestesia? Por que ela não entende? Por quê? Porque a sua maneira de proceder prova que não tem entendimento de quem ele é. Então, por exemplo, se eu tenho uma maneira de proceder que não está em linha com a verdade, é a prova que eu desconheço a verdade. Quem está entendendo? E fora isso, eu tenho que ser convencido que isso aqui é a verdade, isso faz parte da minha vida. Então, se eu quero e eu preciso aprender muitas verdades para eu poder viver, eu não posso me eximir disso, nem achar que agora eu sou de Jesus. Pastor, eu sei, algo mudou na minha vida. Legal, algo mudou na sua vida, verdade. Mas isso é pouco. Eu sou de Jesus, tenho uma Bíblia, agora não sai mais marimbondo da minha boca, saía muito. Agora tal, mas é pouco, gente. E vim para a igreja, ouvir mensagem, é assim? Então agora virou um ato religioso, né? Não funciona. Você entende, por causa da nossa comunhão com Deus, nós nos congregamos. Não é o contrário. Sempre tem a pessoa dele. Alguém está pegando, não está? Então a igreja, boto mais uma frase para você anotar aí, como nova criatura, ela sofre por não entender a... Eu quero apresentar para você o grande plano do amor de Deus para com a vida do homem. Na verdade, esse grande plano do amor de Deus para com o homem se resume numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. Ele é o Filho do Deus Altíssimo que veio a esse mundo para que eu e você pudéssemos ser transformados pela vida que foi liberada na cruz do Calvário. Na verdade, Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos para que eu e você pudéssemos receber de graça, porque nós cremos, a vida dele concedida a mim e a você. Esse plano é simples, isso é o amor de Deus. A Bíblia declara no Evangelho de João, capítulo 3, no verso 16,
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, a obra de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição nada mais é do que o amor de Deus sendo liberado em maneira definitiva para a vida do homem. Você recebe esse amor, eu também recebo por fé, então nós nos transformamos, como diz a palavra, num verdadeiro filho de Deus, uma nova criatura. Eu gostaria de orar com você. Se você quer entregar a tua vida a Jesus, se você crê nessa obra da cruz do Calvário, e que Ele liberou vida em abundância para te transformar em definitivo e para que nós pudéssemos ter um relacionamento, eterno com o nosso Deus, eu quero orar com você nesse momento. Basta apenas você fechar os seus olhos, ou você acompanhar comigo essa oração, ou repetir comigo essas palavras. Eu tenho certeza que se você crer nessas palavras, você irá se tornar um verdadeiro filho de Deus e a vida de Deus vai começar a reinar no teu coração a partir desse momento. Então ore comigo e repita: Senhor, eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. Na cruz do Calvário, Ele liberou a sua vida para que eu a recebesse. E eu agora recebo essa vida de graça, eu recebo pela fé, crendo na obra de Jesus na cruz do Calvário. Eu declaro que eu me torno agora um verdadeiro filho de Deus, com a vida dele no meu coração, em nome de Jesus. Veja como é simples. Nosso Deus é um Deus simples, e a proposta dele é extremamente simples. É a proposta de que o homem creia na sua palavra. Você acabou de orar comigo e você recebeu a vida de Jesus, e eu expliquei em maneira resumida a obra de Jesus da cruz do Calvário. Mas eu tenho mais uma coisa para te dizer. Uma vez que você recebe a Jesus como Senhor e Salvador, saiba que você agora se torna uma nova criatura. Em 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 17, há uma declaração maravilhosa dizendo que se nós estamos em Cristo Jesus, a Bíblia declara que nós nos tornamos novas criaturas. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas todas as coisas. Há uma nova criatura agora em você. Você foi transformado pela operação do Espírito Santo e pela vida de Deus. Portanto, eu também quero te dizer que ser uma nova criatura implica em nós andarmos como novas criaturas todos os dias, com base na palavra de Deus, com base nas verdades da palavra de Deus que mudam a nossa vida para sempre. Então, todos os dias, como nova criatura, nós vamos caminhando com a verdade. A própria palavra de Deus declara no livro de Romanos que o justo, justificado, aquele que recebeu a Jesus como Senhor e Salvador, ele viverá por fé. Ele viverá, em outras palavras, acreditando e vivendo as verdades de Deus todos os dias. É simples. Dessa maneira, você se tornará uma pessoa vitoriosa em tudo que você enfrentar. Porque com base na palavra, como está escrito na primeira carta do Evangelho de João, está escrito lá sobre aquele que é nascido de novo, vence. E esta é a vitória que vence esse mundo, a nossa fé. Ou seja, a nossa maneira de viver todos os dias crendo na palavra. Então eu quero te dizer também, para terminar essa pequena explicação a respeito do plano do amor de Deus para com a nossa vida, eu quero te dizer que a partir de agora, você deve procurar uma igreja, deve procurar um lugar onde você possa se congregar, onde você possa ouvir de maneira contínua a palavra de Deus, onde você possa crescer, ser edificado na verdade do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. É isso aí. A palavra de Deus tem sido anunciada e milhares de vidas têm sido alcançadas com a verdade libertadora do Evangelho de Cristo através deste programa. Agradecemos a você que junto conosco torna possível o ID de Jesus, seja através da oração ou generosidade, ajudando milhares de pessoas a ouvir e exercerem sua fé na palavra de Deus. Se você deseja ser um parceiro, exerça sua fé. Ligue 0 Operadora 21 3251 3242 ou através do site www.exerçasuafé.com.br. Faça parte da revolução do Evangelho Libertador. Uma das chamadas mais importantes para a contribuição financeira, para a manutenção do reino de Deus sobre a face da terra, desse Evangelho revolucionário e libertador,
É uma palavra que se encontra em Lucas capítulo 8. E eu gostaria de ler com você, Lucas capítulo 8, a partir do verso 1, há uma declaração muito maravilhosa. Jesus declara assim: aconteceu depois disto, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Verso número 2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos, de enfermidades. E ele cita algumas delas: Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais, veja como está escrito na palavra, no verso número 3, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Sabe, essa é uma passagem maravilhosa para nos ensinar muitas coisas. Em primeiro lugar, eu quero te dizer que toda doação para o reino de Deus, toda doação financeira para a continuidade da proclamação do Evangelho é uma doação voltada de coração. É algo que está no coração do homem. Essas mulheres, por exemplo, elas receberam a liberdade desse Evangelho. Elas foram transformadas a tal ponto, muitas foram curadas, outras transformadas pelas situações da vida, de tal forma que elas agora passaram a ser uma contribuinte, passaram agora a financiar a obra de Jesus por amor a esse Deus maravilhoso que, em primeiro lugar, as libertou. Veja que coisa maravilhosa. Eu quero te dizer que toda contribuição para o reino, ela deve ser feita de um coração que tenha certeza da obra de Jesus na sua vida. Essa motivação, essa é a palavra certa, é a motivação correta de doar. É a motivação da qual eu e você, nós temos, por amor à obra dele na nossa vida. Essas mulheres não podiam agir de outra maneira. Aquilo era tão real na vida delas que elas contribuíram para continuar, para que esse evangelho possa levar as pessoas a serem libertas, transformadas. Essa é a revolução do evangelho libertador do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual eu quero te convidar a participar, a ser um participante dessa obra, não porque você tem que dar, mas porque você ama dar, você tem prazer em fazer isso, para ver outras pessoas serem libertas, transformadas, curadas, assim como você foi transformado pelo poder de Deus.